Boa noite, gente. Que bom ver vocês aqui. É muito bom a gente estar reunido para estudar a Bíblia, não é? Estou vendo pessoas novas aqui. Bom vê-los, viu? Então é bom estar aqui. Estou sentindo falta de alguns, da Raquel, do esposo dela também. Mas tem outra Raquel. Cadê a outra Raquel? Está ali. Então é muito bom. Nós estamos chegando no final quase do Apocalipse. Hoje é o nosso penúltimo estudo. Nós estamos vindo quase verso por verso. Eu digo quase porque a gente não passou todos os versículos, não é? Mas a gente tem aprendido muito. E a principal mensagem é que Deus conhece o futuro e Ele já alerta para a gente desde o princípio, para a gente estar protegido, para a gente entender alguns porquês, não é? A gente leu muito sobre perseguições, não é? Perseguições da igreja sendo perseguida, enganos, falsificações, porque Deus quer que a gente continue com a verdade. Se a verdade não fosse importante, gente, Deus ia deixar a Bíblia ser estragada ao longo dos tempos, ela não ia chegar até nós, ia ter umas 5 versões da Bíblia, né? Mas Deus se preocupa tanto com a verdade, que a gente conheça a verdade, que Ele preservou esse livro e não existe 2 versões da Bíblia, existe uma só. Daqui a pouquinho a gente vai discutir uma outra coisa também, que é sobre os 7 livros a mais que existem na Bíblia Católica. Nós vamos ver por que existem esses 7 livros a mais, que é uma questão interessante também. Mas a Bíblia é uma só, todos os escritos que encontram por aí de livros da Bíblia ou de partes dela, é o mesmo texto que a gente tem. Porque Deus se preocupa que a gente saiba da verdade. Tá? Então, no Apocalipse ele mostra o grande conflito para que a verdade fosse destruída. Para que a igreja, que é a portadora da mensagem, da verdade, que a igreja fosse corrompida. Satanás viu que perseguir a igreja não ajudava. Ele falou, gente, quanto mais eu persigo a igreja, mais ela cresce. Quanto mais ameaça torturar e fazer mártires, mais cresce. Então ele falou, e se eu corromper a própria igreja? E o Apocalipse mostra isso como a gente viu. E o cerne do Apocalipse é o capítulo 12, 13 e 14. A gente falou isso várias vezes, porque isso é o centro de tudo. O Apocalipse 12, 13 e 14 é o miolo da mensagem. E lá mostra que há uma igreja sendo perseguida desde o começo, que segue a Bíblia, mas a igreja que seria original se corrompeu, perseguindo os que não quisessem fazer como ela, por causa de Roma. Mas Deus preservou a sua mensagem. E a gente tem ela na mão, gente. Pensa bem nisso. Antigamente, para você ter uma cópia da Bíblia, você teria que pagar caríssimo para algum escriba especialista, treinado, pudesse copiar para você. Era só quem era muito, muito bom de dinheiro para fazer isso. Não é? As Bíblias eles levavam para sinagogas e quem sabia ler, lia para todo mundo, não se tinha em casa. Hoje a gente tem em casa, com a imprensa, nós temos que apreciar a verdade. Nós estamos no finalzinho do Apocalipse e hoje nós vamos ver o capítulo 19. O finalzinho do 19 e vamos entrar no 20. Eu estava esperando chegar no 20, que o 20 fala sobre o milênio. O milênio é uma doutrina muito, muito, muito importante da Bíblia que, como eu disse, foi corrompido e se perdeu. O ensino está aqui, mas a igreja perdeu de vista. Então nós temos a Bíblia ainda para ver isso. No capítulo 17 a gente viu a descrição da Babilônia, a grande meretriz, como diz no texto, a mãe de todas as abominações da terra, não é? É um sistema religioso falso, misturado, e diz que iria contaminar toda a terra com as suas mentiras. E aí no capítulo 18 e 19 ele mostra o fim desse sistema religioso e de todos os seguidores. Porque ele fala no capítulo 17 que Babilônia tinha filhas. Babilônia e suas filhas. Como nós já vimos, por que ele usa o nome e o símbolo de Babilônia? Ele estava se referindo a Roma. Mas por que ele não podia falar de Roma? Lembram disso? Porque ele vivia, estava preso na ilha de Patmos pelos romanos, guardas romanos. Se ele falasse de Roma claramente, a carta não chegaria nunca aos cristãos. Então ele usa Babilônia, que também foi um inimigo do povo de Deus, que perseguiu, que matou e tal. E ele usa eventos de Babilônia e adapta para Roma e para o final dos tempos, sem mencionar Roma nenhuma vez. Então, ao descrever esse sistema político romano, religioso, ele usa Babilônia. E as vezes em que Babilônia pisou na bola, ele usa comparando. E quando Babilônia foi derrotada, Babilônia real, ele compara com a Babilônia hoje, atual, espiritual, sendo derrotada também.
Tá? Então no capítulo 18 e 19 ele descreve a derrocada, a queda desse sistema religioso, político e espiritual, comparado com Babilônia. Nós já vimos bastante do verso 18, ali compara com Babilônia caindo, não é? Fala que todos os mercadores choraram, olha só, a gente vendia, comprava, a gente se enriquecia com Babilônia, Babilônia caiu. Vai ser uma surpresa para o mundo quando cair esse sistema religioso que vai ter crescido novamente, ter conquistado o mundo. Vai ser uma grande surpresa. E Deus compara o lamento dos mercadores da Babilônia real, antiga, que caiu, com o dos mercadores e todos que têm contato com a Babilônia mística. No finalzinho do verso 18, do capítulo 18, aliás, ele fala assim, ó: então um anjo forte levantou uma pedra, como uma grande pedra de um moinho, que era uma coisa pesada, né? Arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim, com ímpeto, será arrojada Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Eu estou lendo Apocalipse 18, 21, tá bom? No finalzinho, quando ele fala que Babilônia está sendo derrotada, ela vai cair, aí ele fala isso. E então viu um anjo forte que jogou uma pedra de moinho no mar e disse: assim com ímpeto será arrojada Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. O que ele está fazendo aqui é mencionar também algo lá do passado. Vocês querem ver? Vamos abrir lá na Bíblia, lá em Jeremias capítulo 51, que quando a Babilônia mística foi ser destruída, aliás, a real império foi ser destruída, Jeremias 51, os últimos versículos. Jeremias 51, 63. Então ele usa imagens do Velho Testamento no Novo. Tá? Jeremias 51, lá no Velho Testamento. Quando ele escreveu essas coisas, gente, os primeiros cristãos que receberam a carta sabiam exatamente do que ele estava falando, que símbolos que ele estava usando. Olha que clareza, como que ele copiou quase que as mesmas palavras aqui. É que hoje, como eu falei, o povo não lê mais a Bíblia. Jeremias 51. Então hoje o povo não lê a Bíblia, quando lê um símbolo dele lá, fala assim, do que ele está falando? Ele está falando do Velho Testamento. Jeremias capítulo 51, os últimos versículos do capítulo. Lá no verso 61, para ficar mais claro. Jeremias 51, 61. Ele diz assim, ó: disse Jeremias a Seraías: quando chegares a Babilônia, vê que leias em voz alta todas essas palavras, todas as maldições que ele tinha dito que ia acontecer com Babilônia. Era para ler. E dirás, no verso 62, ó Senhor, falaste a respeito deste lugar, que o exterminarias, a fim de que nada fique nele, nem homem, nem animal, e que se tornaria em perpétuas assolações. Quando acabares de ler o livro, um livro que Jeremias tinha escrito, falando da ruína de Babilônia, atá-lo-ás a uma pedra, era para enrolar uma pedra no livro, e o lançarás no meio do Eufrates, e dirás: assim será afundada a Babilônia, e não se levantará, por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela, e os seus moradores sucumbirão. E aí Jeremias termina, até aqui as palavras de Jeremias. Então veja, quando João fala lá na frente, viu um anjo forte, jogaram uma enorme pedra no mar e disse: assim Babilônia também será arrojada. Para os cristãos que liam a Bíblia, que leram esse texto de Jeremias que a gente leu agora, na hora veio na cabeça deles: uau, então a coisa é certa. Porque o Jeremias ele mandou escrever o texto contra a Babilônia, ó, vai acontecer isso, isso, isso. Aí enrolou a pedra no texto e jogou na água e ainda falou assim: ó, isso é certeza que vai acontecer com você, viu? E aconteceu. As ruínas de Babilônia até hoje estão lá, nunca foi habitado. Só ruínas. Eles fundaram lá o Iraque, lá perto e tal. Mas Deus falou assim, ó, nunca mais será habitado. E nunca foi. Está até hoje as ruínas lá. É do ladinho de Bagdá ali. Então veja, João está usando esse mesmo símbolo da Babilônia, que nunca mais seria habitado. Esse ato de jogar a pedra e dizer assim, ó, nunca mais vai. Todos esses textos que eu estou dizendo contra você vão acontecer. Então o que o João está fazendo aqui? Ele está a segunda vez, só que agora não é com a Babilônia lá, as ruínas, é com todo esse sistema religioso e político que vai influenciar o mundo. Né? Ele está dizendo assim, ó, eu estou escrevendo aqui no Apocalipse agora, não mais em Jeremias, eu estou escrevendo que é real, Babilônia vai ser destruída. E aí ele tem essa imagem de um anjo jogando a pedra no mar
que é só para fazer a gente pensar nessa imagem lá de Jeremias de que é fato, que vai acontecer, que é consumado. Tá bom? Vocês viram a importância? Oi? Pode perguntar, Raquel. É porque eu estive atrasada com os outros peruanos e eu não entendi. O Jeremias, ele falou sobre... A Babilônia literal. E ele escreveu antes de acontecer. Aham. Aham. E João, no Apocalipse, ele usa várias imagens, vários símbolos de eventos do passado, do resto da Bíblia, para poder mostrar o que ele quer dizer. Se ele fosse muito claro, olha, Roma vai fazer isso, Roma vai corromper a religião, os romanos iam destruir as cartas dele e não ia chegar até a igreja. Então ele usou símbolos baseados na própria Bíblia, que os cristãos conheciam muito bem, e hoje o povo não conhece mais a Bíblia, não é? Para a maioria das pessoas é a primeira vez que esse texto foi lido de Jeremias, para a maioria, porque hoje o povo não lê. Hoje as pessoas deixam a Bíblia aberta. Não estou criticando, eu estou falando que a gente tem que ir além disso, não é errado, mas a gente tem que ir muito além. Deixa a Bíblia aberta no Salmo 91 ou no Salmo 23, e aquelas páginas são até duras, amarelas, porque está lá há anos, né? Mas não dá para ler ali o Salmo 22 também, o 21, o 20, né? Jeremias, Isaías, Malaquias, Daniel, não dá? Mas ali está lá, ó. Aí você vai virar a Bíblia até quebra, fazendo crack, quebra, porque está lá, né? Então nós temos que ir muito além e conhecer. Quando João escreveu o Apocalipse, era para conhecedores do resto da Bíblia, para entender a simbologia, tá bom? Lá em Apocalipse 19 ainda, 18, desculpem, terminando o capítulo 18, aí ele fala, né, no verso 21, eu vou ler de novo, só para a gente comparar, para ver como que traz mesmo a imagem lá de Jeremias. Capítulo 18, verso 21. Então um anjo forte levantou uma pedra, esse anjo forte aqui dá a ideia de que vem do céu, né? Uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo, assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada, nunca mais. É uma imagem bem clara do que aconteceu lá. Nem ruína, vai ficar nada, né? Verso 22, e voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas, de clarins, jamais em ti se ouvirá. Nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará. E nunca mais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho, né? Que era o motor da época, né? A pedra de moinho girando. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. E nela, em Babilônia, nessa espiritual, se achou o sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Veja o que ele está dizendo aqui. Toda a terra foi contaminada pelos enganos dessa Babilônia espiritual, pela sua feitiçaria. O que é feitiçaria, gente? Que tem a ver ligação com os mortos, né? Com as trevas e tal. Veja só como que o mundo cristão perdeu de vista um monte de coisa. Na Bíblia, no Velho Testamento, Deus condenava forte, veementemente, não consultem os mortos, isso é abominação. Né? E aí a igreja romana inventou assim, não, quando morre tem uma alma que continua viva. O corpo está morto. A alma está viva. E se ela for para o céu, você ora para a alma. Você está fazendo o quê? Consultando um morto. Você já pensou? E isso é básico. Tem muita coisa que as pessoas passaram a fazer exatamente contra o cristianismo, dentro do cristianismo. Perdeu-se a Bíblia, não é? E aí morre alguém, aí até alguém beatificar essa pessoa, aí você pode falar com ela, você morreu, mas eu sei que você está me ouvindo, me ajuda aí, pede para o filho aí de Deus, alguma coisa, não é? Feitiçaria e outras coisas tantas que entrou. Hoje muitos cristãos, a maioria deles são espíritas e não sabem, que creem numa alma imortal, com quem você pode se comunicar e falar. Babilônia contaminou o mundo com isso, a Babilônia espiritual, Roma, que abraçou a igreja e inseriu doutrinas na igreja, tá bom? E veja que no último versículo ele fala assim, que nela, em Babilônia, se achou o sangue de profetas e tudo.
Quanta gente a igreja romana matou, gente, na Idade Média. Quanta gente morreu porque não queria seguir os ensinos dessa igreja. E a Bíblia, o povo nem conhecia a Bíblia. Os líderes religiosos falavam, está falado, amém, né? Martinho Lutero, que foi um grande influenciador para existir o protestantismo, ele não conhecia a Bíblia. Ele era um líder, ele era grande na igreja, Martinho Lutero, e um dia ele entrou na biblioteca e viu uma Bíblia pela primeira vez. Diz que até aquele dia tudo que ele tinha ensinado na igreja eram as homílias, as leituras que passavam para ele. Não conhecia a Bíblia, já pensou? A Bíblia não era ensinada, então o povo perdeu totalmente de vista. Hoje, com a Bíblia na mão, o ensino errado é tão forte, é um encantamento quase, que as pessoas não conseguem perceber muita coisa. E aí vem agora a volta de Jesus no capítulo 19. Babilônia é derrotada logo antes da volta de Jesus, que se desmascara os erros. Não, eu falei, eu mencionei que Babilônia, os protestantes saíram da igreja romana, quando Martinho Lutero deu um golpe na igreja, os protestantes saíram, abandonaram um monte de coisas. Por exemplo, os protestantes não batizam bebê, uma questão que não é bíblica, batizar bebê, né? Não faz sentido, não tem imagem de santo. Então os protestantes abandonaram um monte de coisa, mas vieram na bagagem com algumas que eles herdaram da mãe. Por isso que na Bíblia fala Babilônia e suas filhas. E o ensino de uma alma imortal não é nada bíblico, sabiam disso? Como nós já estudamos algumas vezes, o ensino de uma alma que sobrevive ao corpo e permanece viva eternamente, ou no céu ou no inferno, ou puxando seu tapete de noite, né? Não é bíblico, é um ensino grego de Platão. Santo Agostinho, um grande líder da Igreja Católica, ele bebia Platão. Os livros de cabeceira dele era Platão. Ele amava, ele fala isso nos escritos dele. E ele pegou os ensinos de Platão sobre a alma, um filósofo grego, e adaptou e encaixou nos ensinos. Por exemplo, quando na Bíblia Jesus fala assim, ó, eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá ou tornará a viver, depende da tradução. Jesus está falando aqui de uma ressurreição, que é o que nós vamos ver daqui a pouquinho no capítulo 20. Né? Todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quando? Ele deixa bem claro, na volta dele, no dia final. Só que aí, com o ensino platônico, você lê a Bíblia, o mesmo texto, mas entende diferente. Quando Jesus fala, todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. É a mesma verdade Jesus está falando, da ressurreição. Mas a pessoa lê e entende, todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Porque a alma já levanta e já continua a ter atividade. A maioria das pessoas crê assim hoje. Ou seja, leem a Bíblia, mas com uma lente de espiritismo, de uma alma que não morre de jeito nenhum, nem no inferno. Uma alma imortal. E nós vamos trabalhar um pouco com isso daqui a pouquinho também. Tá? O capítulo 19, aí é a volta de Jesus. Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão. Ele vê os salvos aí no final. Babilônia é derrotada, aí vem a ressurreição, ele vê os salvos e eles cantam aleluia. A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos, dos mártires, não é? E aí, lá no finalzinho, aqui é um cântico, né? Eu quero tentar ganhar tempo. Aí lá no versículo 9, então me falou o anjo, escreve, e o João escreveu, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. O céu é comparado com as bodas, a lua de mel, as festas de casamento do noivo com a noiva, que é Jesus e a igreja. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Quantos são chamados a essa ceia? Não, chamados. Todos são chamados. Mas não são todos que querem ir, né? Que aceitam. Por isso ele fala, muitos são chamados e poucos escolhidos, porque não está fora do esquema e não quer se encaixar. Como Jesus fala. E ele fala assim, ó, pois o testemunho, no finalzinho do 9, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. E João revela um segredo aqui no 10, que eu não ia revelar se eu fosse ele, mas ele teve coragem, foi corajoso de falar no verso 10 o que aconteceu. Ele fala assim, ó, prostrei-me ante os seus pés, era um anjo,
prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele queria adorar o anjo. Ele, porém, me disse, o anjo, vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, servo junto com você, e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. A palavra de Deus aqui, ó, testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, esse dom profético que Deus dê. Olha que coisa, João fez isso 2 vezes, essa é a segunda já, se não me engano. É a segunda aqui. Ele revela o anjo com tanta glória, brilhando, ele não resistiu, ele ajoelhou para adorar o anjo. 2 vezes o anjo levanta e ele fala, não faz isso não, rapaz. Faz isso não, adora a Deus, eu não. Eu sou servo junto com você. Gente, se não pode adorar um anjo, ajoelhar para um anjo que é superior ao humano, você já pensou no dia da ressurreição, quando Paulo acordar, Pedro, João, e descobrir que o povo orava para eles? Eles vão falar, o quê? Como assim? Peraí. O povo orava para você, Paulo. Por quê? Porque Babilônia ensinou para eles que você estava vivo, enquanto você estava morto. Já pensou quando Maria, a Maria, a Virgem, a Maria, que nós temos que respeitar muito, porque ela foi uma mulher de Deus, ela aceitou o encargo. Você sabe que Maria, na época, até hoje em alguns lugares lá do Oriente Médio, é assim, o contexto que dá dela, de que ela estava prestes a casar e tal, você sabia que ela tinha 14, 15 anos por aí? Era nessa idade que uma moça estava desposada para casar. Até hoje lá em alguns lugares, menina de 13 anos está casando, é um absurdo. Mas era a cultura deles. Uma menina de 14, 15 anos totalmente consagrada de Deus, né? Ela falou, Senhor, me arrepiou até as pernas aqui. Ela falou, Senhor, faça-se em mim a tua vontade. Né? Teve que educar no contexto bíblico. Mas ela está onde agora? Ela está morta. E aí a igreja, para poder manter essa atividade de orar para Maria, eu falo com todo respeito, mas está na história isso. Ela criou a doutrina da Assunção de Maria. Não está na Bíblia. A igreja criou a doutrina da Assunção, quer dizer, a subida, a Assunção de Maria. Ela subiu viva para o céu, mas isso não consta em lugar nenhum. Por que a igreja fez isso? Para que o povo continuasse orando para ela. Tá? Nem anjo aceita isso. Na Bíblia fala, além de Jesus, na Bíblia fala de Enoque, Elias, Moisés, mas nós não podemos orar para eles, né? Nem o anjo aceita a oração. Então, você vê como que o mundo todo hoje está bem corrompido? Os evangélicos, a maioria deles que não aceitam essa questão de orar para santos, né? Eles entenderam que não é vontade de Deus, mas eles têm espiritismo também na religião, ao entender que quando morre, você tem uma alma que não morre. A sua alma é eterna, é igual a Deus. É um espiritismo também que veio de Babilônia. Por isso que fala mãe das meretrizes. Lá no versículo 11, capítulo 19, versículo 11, ele fala da volta de Jesus de um jeito bem figurado, bem interessante. Ele mostra Jesus voltando num cavalo branco. É a melhor figura, né? Para representar um príncipe, um herói voltando vitorioso numa batalha, num cavalo branco à frente do exército. Então ele representa, ele retrata Jesus voltando como um herói num cavalo branco. Tá? Vi o céu aberto, 19:11, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E ele traz algumas imagens aqui que ele deu lá na abertura do Apocalipse, falando de Jesus. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, né, de vitória, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. E isso é paralelo com quando fala que ele vai nos dar uma pedrinha branca com um nome que só o dono conhece. Né? Interessante isso, é paralelo lá com atrás. Versículo 13, está vestido com um manto tinto de sangue. O que quer dizer isso, um manto tinto de sangue? O sangue de quem? O dele, que ele derramou. Tá? Um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E olha que interessante, o mesmo João que escreveu o Apocalipse, ele abre o Evangelho falando assim, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele está falando, seu nome é Verbo, o mesmo João. Está falando de Jesus, não há dúvida, tá?
E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Igualzinho ele mostra lá no capítulo 1, sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetros de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Essa imagem é bem forte, de Deus pisando o lagar. Sabe o que era o lagar? O suco de uva na época não era feito como hoje, na panela, né? Tinha o lagar, que lembra lago, que era uma baciona grande, onde eles jogavam toda a uva lá e o povo dava uma lavadinha no pé. E ó, né? Às vezes, né? E pisava ali. É que se não lavasse, fermentava mais rápido, né? E pisava a uva para fazer o vinho, era o lagar. E essa imagem é bem forte, de Deus pisando o lagar na sua ira. É um símbolo da destruição que infelizmente vai acontecer daqueles que não querem saber de Deus, de vida eterna, de santificação, de pureza, de perdão de pecado. Então não vai poder subir, não tem como. Vai subir, vai falar o que lá no céu? Não querem conhecer a verdade. Não querem. Então é uma imagem forte que ele aplica da uva sendo pisada, tá? E lá no versículo 16, tudo símbolo, né? Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos, falando para as aves, vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Essa é para as aves. Para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros. Uma cena bem grotesca, né? Carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. A figura é a seguinte: naqueles tempos de batalha, imagina a cena, como era bravo o negócio, né? Havia uma batalha campal, e aí depois que perdeu, dizimou ali, o povo ia embora. Alguns recolhiam alguma coisinha lá, né? Um ourozinho, uma coisa. E as aves, o que acontecia? Banquete, né? Era um banquete. Então essa imagem terrível que ele está retratando aqui, de uma grande destruição no final dos perdidos. O retrato que ele está tentando dar é dos perdidos. Uma imagem bem forte. O que quer dizer? Morte. E era uma maldição. Saber que alguém morreu no campo de batalha e foi comido pelas aves era uma maldição. Quer dizer que não teve ninguém para enterrar. Na Bíblia tem umas imagens fortes. No Velho Testamento era uma super maldição você ser comido por um cachorro quando você morresse. O que quer dizer isso? Você não era ninguém, não tinha ninguém para te enterrar, era jogado num canto. E na Bíblia fala de 2 que morreram assim. Vocês lembram algum nome? Jezabel. Jogaram ela lá do alto do prédio, ela era muito má, e ela caiu. Jezabel foi a que Jezabel de João Batista? Não, essa foi a esposa do rei Acabe, que mandou matar Elias. Aí diz que passou uma carruagem por cima dela ainda, ela morreu e ninguém ligou para ela. Aí diz que quando foram enterrar, o rei falou assim, vai lá, tá bem assim na tradução, vai lá e enterra aquela maldita. Ele fala bem assim, para pelo menos enterrar. É pesado o negócio. Aí diz que quando foram pegar ela para enterrar, os cachorros já tinham comido a carne dela. Olha que horror. Quer dizer, não tinha ninguém por ela. Então são imagens fortes da Bíblia. Sabem alguém que cachorro comeu também? O Judas. Quando ele pulou da árvore lá para se enforcar e o galho quebrou, ele caiu no chão. O texto dá a entender que era um lugar muito alto. Porque diz que quando ele caiu no chão, ele se arrebentou, diz que saiu as entranhas para fora. Para arrebentar e sair seus intestinos para fora, né? Quer dizer, ele se lascou feio. E diz que os cachorros ainda comeram a carne dele. Não tinha ninguém por ele. Então são linguagens grotescas, pesadas, para dar a entender assim, que vai ser muito triste no final, Deus falando assim, aves, vem aqui que agora vai ser um banquete para vocês. Não vai ter quem enterre o povo no final. A imagem da Bíblia não é para dar medo na gente, é para a gente saber que vai ter um juízo. Vai ter um juízo. E a gente quer estar do lado certo, tá bom? Não é para ter medo. É para a gente saber que Deus vai fazer justiça. No verso 19 fala assim, ó, e vi a besta, a gente já viu o símbolo da besta, né? E os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta,
que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem, que a gente já viu também, né, no finalzinho. Os dois, a besta e o falso profeta, foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Essa é uma outra figura bíblica para dizer uma destruição divina, que foi contra Deus. Sodoma e Gomorra foi destruído assim. Sodoma e Gomorra, eles eram grandes pecadores. Quem não conhece a história, estranha o fato de que diz que os dois anjos foram avisar Ló para ele sair da cidade, que ela ia ser destruída, ela era muito má. Só que anjo nunca aparece com asas, tá? Anjo só aparece como gente, tá? E diz que os moradores da cidade queriam ter relação com eles. Está na Bíblia isso. Então eles eram tão ímpios que eles via carne nova, eles queriam ter relação sexual, homem com homem. Então eles estavam fora já da casinha. Passou. Eles queriam estuprar qualquer um, fazer na marra. Então diz que Sodoma e Gomorra foi punida com fogo e enxofre do céu direto. Então essa figura é usada ao longo de toda a Bíblia várias vezes. E aí diz que no final os ímpios serão lançados num lago de fogo e enxofre. Quer dizer, é um resultado do pecado, que não quiseram nunca perdão. E verso 21, os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. O que era a espada que saía da boca mesmo de Jesus? E a gente viu no capítulo 1. Alguém lembra a espada? Lembrem-se que os símbolos do Apocalipse estão todos na própria Bíblia. Se você não lembra, então veja Efésios 6,17. Efésios 6,17. Quem pode abrir a Bíblia? Faz parte da armadura de Deus. Quando ele descreve a armadura de Deus, ele fala da espada, que é a palavra de Deus. 6,17. Lá é um dos versos que mostra que a espada é a palavra de Deus. A espada de poder? Pode. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tá? Então ele está descrevendo a armadura de Deus, os símbolos, e ele fala, tomem a espada do Espírito. Ela é a palavra de Deus, bem afiada. E você vê que interessante que no verso 21, no último, né, do capítulo 19, os restantes dos mortos foram mortos com o quê? Com a espada, a palavra de Deus. Eles morreram por causa da palavra de Deus, que mostra o caminho, mas não quer saber, morre por causa da palavra. Então vejam, eu terminei isso aqui porque estava ficando tarde a semana passada para terminar o capítulo 19. Queria ter terminado. Hoje eu vim pensando em estudar o 20, nós vamos entrar no capítulo 20. O capítulo 20 do Apocalipse é essencial para a gente entender um aspecto do juízo final. Tá? Então veja, só recapitulando aqui. A gente leu que Jesus vai voltar, simbolicamente no cavalo branco, mas a gente vê em outros textos que é numa nuvem com todos os anjos, né? E os maus, os que não querem saber dele, vão morrer, vão cair mortos e as aves vão se fartar deles. E o que vai acontecer com eles? É o que o capítulo 20 fala. Vão ficar mortos 1000 anos. 1000 anos. E os que estavam esperando Jesus, que querem ter uma vida santificada e tal, o Apocalipse mostra tudo isso no capítulo 20. Existem 1000 anos, desde que Jesus volta, começa a contar 1000 anos, em que os mortos que morrerem pela volta de Jesus vão ficar mortos na terra 1000 anos. E os que estiverem salvos por causa de Jesus, eles vão ressuscitar. Se tiver morrido, vai ressuscitar. É aí que é o juízo, é aí que recebe a bênção, não é? Durante a morte. É quando ressuscitar na volta de Jesus. E vai para o céu junto com aqueles que estiverem vivos e forem transformados. Por que 1000 anos? Se não tivesse esse capítulo na Bíblia, ele é o único que mostra isso. Se não tivesse o capítulo 20 de Apocalipse na Bíblia, a gente não ia saber dessa configuração final. Jesus já falava antes que haverão 2 ressurreições, mas ele não fala o tempo entre uma e outra. Nós vamos entender isso aqui agora, tá bom? Estão preparados? Respira fundo. Tá? Esse é o nosso penúltimo estudo, então tem um monte de conhecimento já acumulado aqui que a gente veio construindo. Tá? E no último, semana que vem, a gente vai falar do céu. Como que é o céu? É o capítulo 21 e 22, os finais do Apocalipse. Ele descreve o céu, o fechamento de tudo. Vai ser muito bom. Tá? E depois a gente pode ter um último encontro ainda só para fechar algumas questões, algumas dúvidas. Tá?
a questão do sábado que tinham perguntado e outras coisas. Então vamos lá. Deixa eu só fazer um resumo aqui para você entender antes da gente entrar na Bíblia. Jesus volta. Os que não estão com ele não suportam nem vê-lo, eles morrem. Por causa da glória de santidade dele. Não tem os pecados perdoados, morrem. Os que estiverem vivos, os ímpios, a Bíblia chama de ímpios, né? Morrem. Os que estiverem mortos, os ímpios, continuam mortos. Os que estão esperando Jesus voltar, como nós aqui, estudando a Bíblia, querendo saber mais, amém? Por isso, né? Nós estamos esperando, a gente quer ver ele voltar, a gente quer ter uma vida santificada, livre do pecado. Isso começa aqui agora, com ele trabalhando com a gente. Se a gente tiver morrido antes disso, a Bíblia diz que nesse dia ressuscita, novinho em folha. Já pensou? É transformado. A Bíblia diz que é num piscar de olhos, é transformado. Se tiver morrido, ressuscita. Se estiver vivo, é transformado. E vai para o céu. E a terra fica o quê? Fica abandonada. Já viu aqueles filmes futuristas em que há uma praga na terra, alguma doença que morre todo mundo, aí alguém acorda lá no futuro e aí em Nova York está uma selva, né? Os prédios e tal. Imagina como vai ser. A terra vai ficar abandonada 1000 anos. Por quê? Apocalipse 20 diz: a gente vai estar julgando os casos dos que ficaram mortos na terra. Que? Mas Deus já não julgou? Já. Mas imagina que interessante. A gente está aqui, imagine que eu me perca. Eu não vou me perder. Mas imagine que eu sou uma farsa. Que eu estou aqui ensinando a Bíblia e tal, mas eu não vivo isso. Eu tenho uma amante e tal, tudo escondidinho, eu tenho minha vida secreta. Então, lá no céu, vamos supor que todo mundo se encontre, ô Alicia, né? E tal, e todo mundo bonitão, sem ruga, já pensou? Sem pé de galinha, sem aquelas verrugas que a gente odeia, sem cicatriz, perfeito. Pensou? Todo mundo se encontra e fala assim, mas cadê o Natal? Ah, ele deve estar por aí, né? Ele deve estar cumprimentando tanta gente aqui. Aí passa 1 ano, 2, 5, 10, fala, gente, eu nunca vi o Natal aqui não. Será que ele não veio? A Bíblia diz que nós vamos ter acesso aos livros de juízo, para a gente comprovar o juízo de Deus. Pensa nisso. Se não tivesse isso, para ver que Deus é justo, que aí você vai lá, vamos lá, Natal, tá aqui, ó. Aí você vai ver, nossa, tinha vida dupla. Ninguém pensava, né? Isso é só uma ficção, hein? Deus me livre. Né? Olha só, olha isso daqui e tal. Né? Todos nós erramos. Mas aí são pecados não confessados, não arrependidos, que ficaram lá registrados, não foi apagado. E aí a gente vai poder falar assim, puxa vida, Deus é justo. Né? Aí tá lá, descobre mais alguém. Mas 1000 anos a gente tem para isso. Já curtindo o céu, mas tem 1000 anos para isso. Para comprovar o juízo de Deus. Se Deus não desse esse tempo, imagine se não tivesse. Se Jesus já voltasse, e aí eu, por exemplo, nessa mesma situação, eu morresse e tal, todo mundo falou assim, nossa, mas peraí, tem coisa errada aqui, gente. Esse Natal morreu, não veio. Será que Jesus não errou, né? Fulano não veio, fulano não veio. Fulano que eu achei que nunca ia estar aqui, está aqui, né? Será que está tudo certo, né? Pode perguntar. Nós não entendemos bem como vai ser a questão de família, né? De morar num lar, ali o pai e a mãe, não é? Nós não sabemos bem essa questão como vai ser. Mas Paulo fala que a gente vai se reconhecer. Mas daí, por exemplo, entendeu? De repente eu vou falar assim, vai que eu me perca, né? A minha mãe chegou lá no céu, que é um lugar para ela ser feliz, ser feliz e tudo mais. Aí ela vai ver que uma filha dela não foi. Já pensou? É por isso que na Bíblia fala... E é por isso que na Bíblia fala assim, e Deus lhes enxugará dos olhos toda... Porque a gente vai chorar, vai falar, nossa, que tristeza, meu filho, gente.
Só que ao ver o juízo do meu filho, eu vou falar, miserável, né? Por que ele foi assim? Por que não se entregou? Então nós vamos chorar, com certeza, o próprio Jesus vai chorar. Mas a gente vai ver que Deus é justo, entendeu? Por exemplo, a gente sabe o próximo da pessoa que hoje todo mundo sabe do Hitler, né? Tá, o Hitler fez tudo o que ele fez. Ele pode ser arrependido no último momento e ir para o céu? Poder pode, mas tecnicamente falando é bem difícil, né? É bem difícil, né? De repente ele tá caindo assim, puxa, estou arrependido, que vergonha do que eu fiz. Nossa, por que eu fiz isso? Ah, se tivesse um Salvador para me perdoar, que vergonha. É bem difícil imaginar, mas é possível. É possível. Porque aí ele morreu. Se ele aceitou Jesus como Salvador, tá? Chega lá já com raiva, né? Não, senão não vai para lá. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O profeta Isaías, eu não lembro o texto aqui onde que está na Bíblia, mas o profeta Isaías, o mesmo que escreveu o livro de Isaías, o nome dele, sabe como ele morreu? Ele morreu cerrado ao meio, dentro de um tronco. O rei, como que é o nome do rei agora? Acho que foi Manassés. O rei Manassés era muito mau. E ele conseguiu pegar o Isaías, e aí tem umas coisas que a gente não entende, por que Deus deixa acontecer isso, mas Deus sabe. Ele pegou Isaías e a Bíblia só fala isso, que ele colocou ele num tronco e cerrou ele no meio. Ele morreu vendo o rei Manassés dando risada dele. A última imagem na mente dele antes de apagar, porque a gente estudou sobre a morte, né? Você está vivo, sua última impressão você apagou. Na ressurreição você vai acordar com a última imagem, né? Você estava morto, você não está em lugar nenhum. A última imagem dele era com muita dor, e a Bíblia não fala como cerrou no meio, se foi de assim, né, na horizontal ou na vertical. Imagina a dor e vendo o rei olhando para ele dando risada. Ele morreu assim, morreu salvo. A Bíblia diz que depois o rei Manassés se arrependeu de tudo que ele tinha feito e morreu salvo. Quando Isaías acordar no céu, ele vai olhar o Manassés. Eu acho que primeiro ele toma um susto, né? Ele... Ai! Né? Mas aí eu acho que cai a ficha e ele fala assim, bom, mas se ele está aqui também comigo, louvado seja Deus, ele se arrepende. Como Deus é bom, né? Mas esse sentimento de ter raiva, falar, seu miserável, né? Tá, nós não vamos ter, senão a gente não ia para lá. A gente vai ressuscitar perfeito, sem essa doença chamada pecado. Então, no céu vai ter muita surpresa. E o milênio vai mostrar pra gente o porquê das surpresas. Uma das surpresas é a gente ver pessoas que a gente nunca pensou estar lá, estarem lá, como o rei Manassés. A outra surpresa é você ver que pessoas que você tinha certeza que estariam lá, não vão estar. E a terceira surpresa é você ver que você mesmo vai estar lá. Uau! Que bom, não é? Então, se Deus voltasse e já resolvesse tudo, entendeu? Exterminado, salvo, exterminado, salvo, 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 exterminado, salvo, exterminado. Todo mundo fica assim, mas peraí, Senhor, mas por quê? Calma aí, Senhor. A minha mãe estava lá, o Senhor prestou atenção, né? Então Deus é tão bom, gente, que Deus não quer uma sombra de dúvida do caráter dele pela eternidade. A gente tem 1000 anos para fazer isso. Então veja, os mortos que morrerem, que não vão para o céu, quer dizer, se não ressuscitar é porque não vai mais, é só na segunda ressurreição, depois de 1000 anos, nós vamos ver por que eles estão assim. Não é porque Deus falou assim, não, esse cara eu acho que ele quer que ele morra. Deus quer que todos se salvem, mas eles vão ter escolhido só errado o tempo todo, não é? Nós vamos poder dizer, Deus é justo, Deus é fiel, Ele não errou no caso de ninguém. Então depois dos 1000 anos, quando Ele volta, esses que estavam mortos tanto tempo, ressuscitam para ver o juízo também. Por isso que na Bíblia fala que a segunda ressurreição é a ruim. Jesus fala assim, ó, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Você ficou morto, veio a hora de acordar e um ficou, já era. Não adianta orar pelos mortos, né? A segunda ressurreição é a ruim, é a dos que já estão condenados. Eles vão ressuscitar, vão ver também o juízo e vão morrer. Vão morrer. E dessa morte não tem volta, não tem ressurreição. E aqui tem um ponto importante. A maioria dos cristãos diz que eles vão ser castigados por quanto tempo? A maioria dos cristãos. A maioria dos cristãos diz isso.
que o castigo é eterno. Imagina, você tem uma vida de 70 anos, mas vai arder no inferno pela eternidade. Por que inventaram isso? Por causa da ideia da alma imortal. Como a alma não morre, olha só que desgraça. Inventou um problema e cria outro. Aí vai ter que ficar queimando eternamente. Já pensou? E isso não é bíblico também. Tá? Então eu quero abrir com vocês Apocalipse 20 para a gente assistir esse filme agora. Queria ver que horas são, porque o tempo voa. Tá. Apocalipse 20. Vamos lá? Preparados? A maioria dos cristãos não percebe isso que a gente vai ler agora. Para a maioria dos cristãos isso aqui é desconhecido. E está na Bíblia, sempre esteve. Apocalipse 20, verso 1. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Esse anjo é Jesus, tá bom? Ele fala assim, ó, eu tenho a chave da morte e do inferno. Tá? Jesus fala isso. Então aqui é Jesus retratado como um anjo. O anjo quer dizer também mensageiro, a mesma palavra. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o, pôs um selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações. Até quando? Até que se completassem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Pensa bem. A maioria dos evangélicos imagina que Jesus vai voltar e vai prender o diabo literalmente com corrente, com algema num lugar. Ele vai ficar algemado lá. Olha que interessante. Essa é uma prisão circunstancial, de circunstâncias. Por quê? Vamos retratar aqui a cena. Jesus volta e leva todos os que são dele embora para o céu. E os que não eram dele, que acreditaram mais no outro, fica na terra. Mas como? Todos mortos. E as aves comendo. Ah, que horror, né? Quem que o diabo vai tentar? Quem que ele vai enganar? Então ele está preso. Essa é a prisão. Por isso que diz que ele vai ficar preso 1000 anos. E será solto quando se completarem os 1000 anos. Porque quando Jesus volta depois dos 1000 anos, os mortos, os maus, ressuscitam. E o que o diabo faz assim que eles ressuscitam? Engana eles. Ó, pessoal, tamo junto, hein? Eu ressuscitei vocês. Né? A gente está aqui, ó, a gente está fora da cidade, porque Deus não está nem aí com vocês, mas eu ressuscitei vocês. Sei lá, eu estou imaginando. Ele vai enganar o povo. Por isso que a prisão dura 1000 anos. É o tempo entre uma ressurreição e a outra. Quando ele não vai poder ter ninguém para tentar. Verso 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas, você vê, é um processo de juízo durante esses 1000 anos. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, e nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Eles foram fiéis. E o que diz aqui? Eles viveram. Primeira ressurreição. Na Bíblia, quando fala alma, quer dizer ser vivente, né? Ele viu os seres, a vida daqueles que estavam lá. Lá em Gênesis, quando Deus assoprou no nariz de Adão o fôlego, diz que o Adão se tornou uma alma vivente. Em alguns textos da Bíblia, por exemplo, quando fala que o povo do Egito se multiplicou, fala assim, ó, Jacó entrou no Egito com 70 almas, mas não era 70 fantasmas, né? Quem que era? Eram os 12 filhos, as esposas. A Bíblia até numera quem são as 70. Então fala 70 almas. Até hoje na igreja a gente usa essa linguagem, né? Quando tem uma cerimônia batismal, a gente fala assim, hoje nós temos 3 almas que serão batizadas. A alma na Bíblia quer dizer o ser vivo, a essência. Só que a igreja transformou em uma entidade que consegue viver separada do corpo. Tá bom? E ele fala assim, ó, e eles viveram e reinaram com Cristo quanto tempo? 1000 anos. É o período entre a primeira e a segunda ressurreição. E os outros mortos? Verso 5. Os restantes dos mortos, os que não eram de Cristo, não reviveram, não ressuscitaram, até que se completassem os 1000 anos. Então esta que teve é a primeira ressurreição.
Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Quem ressuscitar na primeira, na volta de Jesus, não morre mais. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, olha só, esse período de 1000 anos, a gente está com Cristo como sacerdotes, entre aspas, reinando e julgando. Como é que eu sei disso? Lá em Coríntios, Paulo fala que nós vamos julgar os anjos um dia. Tá bom? Nós vamos julgar os anjos. O que quer dizer isso? Os anjos que estão condenados também, caídos, nós vamos ter acesso até ao livro deles lá. Olha só. Os que já perderam a salvação. Exatamente. Tá? E aí, nós vamos estar julgando. Eu tenho alguns versículos aqui que eu tenho na tela. Deixa eu achar aqui para mostrar para vocês, bem rapidinho. A gente já viu aqui, falamos um pouco da volta de Jesus. Né? O povo pensa como é que o mundo vai acabar. Vai acabar com a volta de Jesus. Alguns falam do arrebatamento secreto. Já viram esse filme, Deixados para Trás? É um filme que ensina o arrebatamento secreto. Jesus volta, mas ninguém vê. Os salvos desaparecem, aparecem no céu. E a maioria dos... Não, a maioria não. Mas há um grande segmento dos cristãos hoje que creem que a volta de Jesus vai ser assim. Eles chamam de arrebatamento secreto. E não tem nada de secreto na volta de Jesus. É um erro esse. Todo olho o verá. Esse filme fala do arrebatamento secreto e ele faz um sucesso tremendo. Eu assisti. O piloto do avião, um deles desaparece. Ele foi salvo, mas ainda bem que o outro era perdido. Ele pilotou o avião até o final. Senão todo mundo morria. Aí quando ele pousa na terra, e eles creem assim... Aí quando o avião pousa na terra, está um caos, um monte de carro batido, um monte de gente sangrando, porque os que estavam dirigindo e estavam salvos, na hora, desapareceu, o carro ficou desgovernado. Tem muito carro de evangélico que tem um adesivo escrito assim, ó, cuidado, em caso de arrebatamento, este carro ficará desgovernado. Vocês nunca viram um adesivo desse? Porque, já viu? Essa é uma crença popular forte no meio dos evangélicos. Tanto é que esse filme fez uma sucessão, tá? Só que tem um perigo essa doutrina. Que os que ficaram para trás, o nome é deixados para trás, eles não foram na volta de Jesus, eles ficaram na terra vivos, e depois de 7 anos eles desenvolveram essa ideia, Jesus volta de novo para levar aqueles que se arrependeram. Ah, que bonitinho, né? E aí no filme todos eles se arrependem quase. Aí eles ficam esperando Jesus voltar de novo. Tá? É um perigo isso daí. Então como é que vai ser a volta de Jesus? Vai ser nas nuvens dos céus. Aqui ó, no filme o que desaparece fica só a roupa dele. Fica só a roupa. Tá? É assim a ideia. A volta de Jesus não vai ser nada secreta. Na Bíblia fala que ele vai voltar com todos os anjos e todo olho o verá. É porque quando ele sair do santuário, está decidido, quem está salvo, quem está perdido, pode estar junto, um é tomado, um é deixado. A Bíblia fala que não tem nada de secreto na volta dele. Lá em Mateus ele fala que assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, o relâmpago ilumina tudo, assim há de ser a volta de Jesus. Olha, ele fala que todos os anjos vão voltar com ele em Mateus. Então, essa ideia do arrebatamento aí é bem fora da Bíblia. Ó, se cremos, isso está em Tessalonicenses, está na Bíblia. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Mas igual Jesus também, na ressurreição, não é com almas, tá? Mas ninguém sabe o dia e nem a hora, Jesus fala. Está em Mateus 24, 36, tá bom? Agora, o capítulo 20 é esse aqui, ele fala de um reinado de 1000 anos. Olha só, alguns versos que eu quero mostrar e algumas coisas legais. O milênio é isso daqui, ó. O que marca o milênio, o início desses 1000 anos, é a volta de Jesus. Quando Jesus aparece no céu, já começa a contar os 1000 anos. O que acontece quando Jesus volta? No início do milênio. Os salvos ressuscitam, os que tiverem morrido. Eles sobem vivos para o céu. Os ímpios, essa linguagem da Bíblia, que não querem saber de Deus, eles morrem, tá bom? Satanás é preso, porque não vai ter ninguém para tentar. E a terra fica desolada, abandonada, 1000 anos. Durante o milênio, durante esses 1000 anos, os salvos estarão no céu. Os ímpios continuam mortos, 1000 anos. Satanás estará, entre aspas, preso e a terra desolada. O que é que marca o fim do milênio? O que é que termina os 1000 anos? Nós vamos ver isso depois no próximo estudo, no capítulo 21. A cidade santa desce do céu, inteirinha, né? E os ímpios agora ressuscitam depois dos 1000 anos.
Já teve 1000 anos no céu para todo mundo ver que todo caso que se perdeu é porque realmente tinha que se perder. Agora eles ressuscitam no final dos 1000 anos. Como eles ressuscitam, simbolicamente Satanás é solto da prisão. Não tinha ninguém para tentar, agora ele tem. Aí é o julgamento final, a destruição dos ímpios, e aí Deus cria uma nova terra. Tá bom? Esse é o milênio bíblico. Sim, sim, a cidade desce. Depois a gente vai discutir isso aí também no último estudo, da semana que vem. Vai ser vida nova. Sem corrupção, sem inflação, sem ladrão, né? A Bíblia mostra já em alguns lugares, em Jeremias, por exemplo, que ele já olhou para frente, antes de João do Apocalipse, e viu que a terra ia ficar deserta por um bom tempo. Ele está falando do milênio aqui. Em Jeremias ele fala assim, ó, olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia, igualzinho no começo da criação, a terra era sem forma e vazia. Quer dizer, não tem vida, não tem nada. Olhei para os céus e não tinham luz. Olhei para os montes e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Talvez continuem alguns terremotos constantes, imagina, uma terra desolada. Olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. 600 anos antes de Cristo, mais ou menos. Então ele já viu a terra desolada logo após a volta de Jesus. Tá? Então não é novidade a gente ver isso nesse quadro do milênio. Tá? Olha só, é esse verso também que eu queria mostrar para vocês. O juízo de Deus é depois. O juízo de Deus é na volta de Jesus, mas é depois do milênio que tudo se concretiza. A execução do juízo. O veredito final. Eu temo que isso possa confundir agora. Porque veja, o juízo, ele está ocorrendo agora já no céu, enquanto Deus está julgando os casos. Agora, é o que a gente chama de juízo investigativo. Ela está falando dos 3 juízos que existem na Bíblia. Quando Jesus voltar, a gente vai confirmar o juízo que está acontecendo agora. Né? A gente chama de juízo comprobatório. A gente vai estar confirmando. Ninguém vai mudar o juízo, tá? Ninguém durante o milênio vai falar, não, Senhor, eu acho que aqui esse pecado aqui você não pode contar não, Senhor, né? Aqui, ó, pode, passa ele para... Ninguém, porque Deus é perfeito, tá? Então, a gente vai estar só confirmando o que já vai ter acontecido. Deus não erra. E aí depois, quando Jesus voltar, depois do milênio, é o que a gente chama de juízo executivo. É o final, é o veredito final aí, tá bom? Pode falar. Quem primeiro? Exatamente. Quando fala que nós julgaremos, mas é um juízo que já está feito e a gente não consegue mudar o que está feito, que é perfeito. Eu vou ver esse versículo daqui a pouco com vocês. Ele fala que nós julgaremos o mundo e nós julgaremos os anjos caídos. Mas esse nosso julgamento, a gente vai ver que bate com o de Deus, né? É comprovatório. Você vai olhar o livro da pessoa, da vida, das ações dela, e fala assim, nossa, infelizmente ela se perdeu mesmo. Né? Que é o que Deus já tinha feito. Então é um juízo que a gente confirma o de Deus. Tá? Se for parar para pensar bem, pensa comigo. Na verdade, a gente não está julgando tanto os perdidos. No juízo comprovatório, a gente está julgando quem? Deus. Vendo que o juízo dele não tem erro, é perfeito. Tá bom? Família, no meio das drogas, e vamos falar assim, que cresceu matando lá e tal, e morreu. Sem ter sido salvo, confessar os pecados. Nunca ninguém falou sobre Jesus, né? Essa questão. Mas ele ficou mal aqui. A gente sabe que uma grande parte do mundo não é cristã. Uma grande parte do mundo nunca ouviu falar de Jesus. Gerações viveram e morreram sem ouvir falar de Jesus. Por isso que na Bíblia tem um verso que fala assim, ó, que Deus não leva em conta, olha que fantástico isso, está em Atos, mas eu não lembro o verso, está no livro de Atos. Deus não leva em conta, ou não levará, os tempos de ignorância. Olha como ele é bom. Mas então essa pessoa,
como ela cresceu nesse meio, Porém, se for pra Deus, ela vai ser salva. porém, ele vai julgar a pessoa de acordo com o caráter dela. Se ela é uma pessoa, ela sabe que está errado matar. Ela tem um caráter tão distorcido assim, ela não pode ser salva. Deus vai julgar de acordo com a luz de moralidade que a pessoa recebeu. Ela sabe que é errado. Ela pode ter crescido num meio assim, mas ela sabe que está errado. E ela age contra essa luz de ética, de moral, porque é assim que ela domina o mundo, que ela ganha mais dinheiro. Não tem como. Mas veja, uma pessoa que tem 0,5% de conhecimento que a gente tem, é o 100% dela, né? Um índio lá que cresceu lá no meio do nada, mas ele tem um conhecimento básico de moralidade e ele é 100% fiel àquilo que ele sabe que é certo, consciência. Ele está salvo, pela graça de Jesus. Porque esse 0,5% que ele sabe em relação ao que a gente sabe, mas é 100% para ele, ele é fiel. E Deus sabe que ele não rejeitaria mais luz se recebesse. Então pessoas têm um caráter que gostaria de saber mais. Porque no mesmo versículo que fala que Deus não leva em conta os tempos de ignorância, no mesmo versículo, ele fala assim, ó, porém, ele notifica a todos os homens, humanidade, né? Que se arrependam, que conheçam o Evangelho. Se eu fechar e falar assim, então Deus julga de acordo com a luz que já tem, eu já tenho bastante luz e fecha a Bíblia, aí eu estou negando luz, eu estou negando conhecimento. Eu estou escolhendo viver ainda no erro, aí é outra história também, né? Eu estou rejeitando conhecimento. Nós temos que buscar conhecimento. Eu só faço uma pergunta, é o seguinte, todos esses milagres que estão vendo por aí, por exemplo, imagem que apareceu da senhora, ou milagres que estão acontecendo, como nós podemos explicar isso? A Bíblia fala que o diabo faz descer fogo do céu para enganar, se possível, até os escolhidos. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele enganou os magos do faraó, fazendo serpente também do bastão ali, fazendo truque com a água para parecer que virou sangue, fazendo os rãs também aparecer por ali. Então o diabo pode fazer o que ele quiser. Por isso que milagre não é a base para eu saber se o negócio é de Deus ou não. O diabo sabe fazer milagre. O espiritismo também, né, tem aquela parte que eles escrevem, né, faz Milagre, gente, não é evidência de sobrenatural divino. É evidência de sobrenatural, que não é humano. Mas o sobrenatural pode ser divino ou pode ser demoníaco. A base é a Bíblia. Não, pode falar. Mas então vai muito do que a pessoa, por exemplo, se a pessoa, vamos falar assim, uma pessoa que acredita em Maria, mas ela tem fé, mesmo que você tenha um dia falado com ela, mas ela continuou acreditando. Às vezes A fé dela era aquela e ela não Deus deu sabe. certeza que- É por isso que nós não podemos julgar as pessoas. Nós não somos Deus. Nós não podemos dizer assim, não, aquela pessoa, ela venera a imagem, está perdida. Quem sou eu? Deus sabe do coração dela, da dificuldade dela, da sinceridade com aquilo, que a verdade bíblica não conseguiu penetrar, e ela vai estar salva. Ela só vai ter uma surpresa quando chegar no céu, né? E Jesus, e ela aprender que estava errada, né? Ela fala, Senhor, eu estava errada? Tava. Senhor, eu não sabia. E Deus vai falar, eu sei que você não sabia, por isso você está aqui. Na verdade, Né? era a sinceridade da pessoa. Sinceridade. Ela acreditou, Né? Agora veja, já pensou a pessoa falar assim, Senhor, foi tão bom venerar os santos, tal. Não, mas nenhum deles te ouviu. Não, por que não? Porque eles estavam mortos. Mas Senhor, como é que eu estou aqui então, Senhor? Porque eu te amo e você me amava e você não sabia. Como Deus é bom, não é? Agora você já pensou como Deus seria injusto e antiético e até meio que imoral até, se alguém chegasse lá com toda a sinceridade, a pessoa cresceu aprendendo que esse é o caminho de Deus. E aí chega lá e Deus fala assim, você não vai entrar. Por quê? Porque você estava venerando imagem aí. Mas Senhor, eu não sabia. Azar teu. Já pensou Deus fazer isso? Azar teu que você não sabia. Não é assim. Por isso nós não podemos julgar ninguém. Só Deus pode julgar. Não é religião que salva. Deus julga o coração. Exatamente. Depois de tudo isso que a gente está estudando, uma pessoa vai lá e fala assim, mas eu já estou acostumado, eu vou continuar. É outra história. É como se Deus falasse assim, mas filho, você não está vendo? Está errado? Você vai fazer errado? Sabendo. Quer dizer, antes você era inocente, agora não é mais inocente. É outra história.
Aí já começa a ter culpa por insistir no erro, sabendo que está errado. Tá bom? Nós estamos indo para os finalmente já aqui, ó. Atos 17:31 fala assim, ó, porquanto estabeleceu... Eu acho que o verso que eu falei de Atos deve ser um verso antes desse. Veja para mim, por favor, Atos 17:30. Eu acho que aquele que eu falei que Deus não leva em conta os tempos de ignorância, que não sabia Jesus, tenho quase certeza que é um antes desse aqui. Atos 17:30. Vamos só confirmar, senão não sei onde está. Está em Atos. Valeu, Renato. Estamos quase no final aqui. Isso mesmo. Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Quer dizer, não conheciam, não sabiam, mas agora que tem aqui, ele fala assim, então eu quero te mostrar, você tem que se arrepender. Ah, mas eu não quero ouvir. Aí é outra história, você está rejeitando a salvação. Tá? E aí no verso seguinte, 31, diz assim, ó, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. E aqui tem o que fala do juízo, que eu queria mostrar para vocês, que nós vamos julgar o mundo. E eu vou mandar isso aqui para vocês no WhatsApp, tá bom? Quem não está no WhatsApp, depois pede aí para... Quem está controlando o WhatsApp? Pede para o Renato para ele adicionar, que eu vou mandar essa palestra para vocês, verem os versos, tudo. Tá? E aqui ele fala para nós, olha só, em Coríntios, não sabeis que os santos, os que estiverem salvos, hão de julgar o mundo, que é durante o milênio, que fala que foi-lhes dada autoridade para julgar e tal, durante 1000 anos. Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Os anjos caídos. Quanto mais as coisas desta vida. O contexto é que ele está falando que às vezes o povo tinha briga na igreja e queria levar o caso para juiz secular, né? Fala, vocês não conseguem julgar um probleminha, vocês vão julgar o mundo. Tá? Esse é o período em que a gente vai estar no céu durante o milênio, comprovando o juízo de Deus do mundo que vai estar largado, abandonado, julgado e perdido. E Satanás preso, porque não vai ter ninguém para ele tentar. Aí diz que aí depois vai descer fogo do céu e vai destruir aqueles que vão ressuscitar na segunda ressurreição. Mas eles têm que ver que eles erraram, não é? Eles têm que ver. Porque senão morreu, acabou, não tem juízo, não tem justiça, fez o que fez e não paga nada. Diz que vai descer fogo do céu, mas diz que vai destruir. A ideia de eternidade, Deus perpetuando o sofrimento, é um absurdo. É isso que a gente vai ver, é o lago de fogo. A Bíblia chama de lago de fogo. E a sepultura é o... Nós vamos entrar nisso daí também rapidinho, daqui a pouquinho. É a linguagem. Não, eles vão estar mortos, inconscientes. A pessoa que morrer, por exemplo, e acordar na primeira ressurreição, ela acorda e vê Jesus voltando. A pessoa que acordar na segunda ressurreição, ela acorda e vê a cidade santa descendo, que a gente vai ver na próxima lição. A cidade santa desce depois do milênio. Então ela vai acordar e não vai ter visto nada. Não vai ter visto nada. Na morte você não sabe de nada, a Bíblia diz. A ideia de que na morte você está louvando a Deus, está cantando, está fazendo, é pagã, não é bíblica. Olha só, vamos só terminar ali o capítulo 20, verso 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão. Por quê? Porque o povo vai ter ressuscitado para ele enganar os perdidos. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, quer dizer, do Oiapoque ao Chuí, né, de ponta a ponta, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Olha que tristeza. O número dos perdidos é como a areia do mar. Claro que aqui está se contabilizando as pessoas de todas as épocas, todas as eras, desde Adão. É muita gente, tá bom? Marcharam então pela superfície da terra, acreditando no diabo, que eles podiam atacar a cidade santa, que vai ter descido do céu. Sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Essa é a linguagem bíblica. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite
pelos séculos dos séculos. Isso é uma tradução bem difícil. Tem tradutor que quer facilitar e coloca para sempre, né? Mas aqui no texto original é uma palavra que é aion na língua grega. Aion quer dizer para sempre enquanto tem vida. É igual quando fala assim, ó, já aconteceu de alguma criança te dar um brinquedo e você falar assim, é para sempre, né? Mas é para sempre enquanto durar, ou o brinquedo ou a pessoa. A palavra aion é para os séculos dos séculos, pela era das eras, mas não é para sempre, tá bom? Daqui a pouco eu quero mandar para vocês, vou mostrar uns versículos que eu vou mandar para vocês também, para ver isso. Terminando o verso 11, vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, esse é o juízo final, de cuja presença fugiram a terra e o céu e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, ressuscitados, claro, né? Os grandes e os pequenos postos em pé diante do trono. Para a maioria das outras religiões, os mortos aqui são as almas que estão diante do trono. A maioria pensa que ele está falando de um monte de alma aqui diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. E deu o mar, devolveu, aí vem a ressurreição, deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Gente, aqui está falando dos dois juízos também. O juízo investigativo, que está acontecendo agora, julgando vivos e mortos. O juízo está acontecendo, né? E depois fala do juízo depois, quando ressuscitarem, tá bom? Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além, né, a sepultura, entregaram os mortos e foram julgados um por um segundo suas obras. E aqui vem uma linguagem simbólica. Então a própria morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Quer dizer, não vai ter mais morte, não vai ter mais inferno, que é Sheol, é sepultura, né? Não vai ter mais morte. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então essa lição que a gente teve hoje é a do milênio. Só no capítulo 20 fala desse período de 1000 anos. Jesus já tinha falado que são 2 ressurreições, mas ele não falou quanto tempo é. Se você ver João 5, 28 e 29, se você quiser marcar, Jesus fala assim, ó, em verdade vos digo, que todos os que se acham nos túmulos, um dia ouvirão a voz de Deus e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então Jesus falou de 2 ressurreições, mas ele não falou quanto tempo havia entre elas. E lá no Apocalipse a gente vê que o tempo é longo, é 1000 anos. E o Apocalipse 20 também responde, por que 1000 anos? Para a gente confirmar o juízo de Deus. A gente vai julgar os casos daqueles que se perderam. Passou 1000 anos, aí Jesus vem com a cidade santa toda do céu. A gente vai ver isso na última lição, semana que vem, a cidade santa descendo do céu, né? E infelizmente os ímpios eles têm que ser destruídos, não existir mais, porque o pecado faz sofrer. Aí na última a gente tem perguntas. Não vai dar tempo da gente ver isso aqui, mas eu vou mandar para vocês no WhatsApp, tá bom? A próxima semana a gente vai ver que essa terra será o lar dos salvos. E aqui vem o conceito bíblico de inferno. Uns falam que é eterno e outros falam que é morte eterna. E agora? As passagens mais usadas são essas aqui, para falar que o inferno é eterno, tá bom? Uma delas é a do capítulo 20 do Apocalipse. Não dá tempo da gente ver isso hoje, mas vejam em casa depois, para a gente estudar. Essas passagens são as mais usadas por aqueles que defendem que o inferno, que o fogo é eterno. Deus vai estar perpetuando eles, tá? Como foi mencionado aqui, ó, inferno no Novo Testamento é a tradução de 3 palavras gregas. Aparece muito como essa palavra, Hades, que quer dizer a sepultura. É a palavra correspondente a Sheol no Velho Testamento. Cada vez que fala no Velho Testamento que o tradutor coloca inferno, é a sepultura. Só que aí ele manda um monte de gente para o inferno, assim, o tradutor. Tem um texto em que o Jacó está velhinho, ele fala assim, eu já estou quase indo para a sepultura, né? Aí, se for traduzir a inferno, eu já estou quase indo para o inferno. Aí o tradutor fala, não posso mandar o Jacó para o inferno, né? Aí ele traduz sepultura. Então o tradutor pega a palavra Sheol e às vezes traduz como ele quer, como sepultura, como inferno. E está aqui, ó, por exemplo, Salmo 16:10 fala Sheol. E em Atos, que está em grego, menciona esse mesmo versículo, ele coloca Hades. É a sepultura, ela é usada 10 vezes no Novo Testamento. Sheol é no Velho Testamento.
E Hades é correspondente a ela em grego no Novo Testamento. Olha aqui, ó, o Sheol, se for traduzir como inferno, não vai dar certo. Por exemplo, aqui é a parte que eu falei de Jacó. Jacó disse que iria para lá depois da sua morte. Jacó foi para o inferno? Né? No Salmo 89, 48 diz que é o mundo invisível, é as trevas, que todo mundo vai morrer, não vê nada. Em Jonas ele usa também para dizer que desceu ao Sheol, é o abismo, né? Ele considerou a baleia uma sepultura e foi até as trevas. Então, o tradutor que quer colocar como inferno. A outra palavra também é Geena. Tá? Geena era um lugar de fogo que ficava queimando lá em Jerusalém. Ó, é o nome Vale de Inom em hebraico. Ge quer dizer vale. Tá? Então, Vale de Inom ficou Ge-Inom. Em grego ficou Geena. Tem ainda? Isso eu não sabia. Ela conhece a geografia lá, eu só conheço os estudos. Isso eu não sabia, legal. Olha só, era um local fora dos muros de Jerusalém, outrora usado para culto a Moloque, e aqui estão as passagens mostrando que eles adoravam Moloque lá. Aí eles profanaram esse lugar, fazendo virar uma queimação de lixo constante, porque era onde adorava-se a Moloque. E ali os judeus transformaram em lugar de incineração de lixo e cadáveres de animais e malfeitores. No Vale de Inom, que é esse Geena, que às vezes traduzem por inferno, o fogo era alimentado com enxofre para não se apagar, e o que não era devorado pelas chamas era pelos vermes de putrefação. Por isso que tem aquela passagem, Jesus fala assim, ó, é melhor morrer tendo a vida garantida no céu, do que morrer e ir para o Geena, para o Vale de Inom, onde o verme não morre. Ele está falando do lixão lá fora, está falando de um lugar... aqui, ó, vixe, é muita passagem. Depois um dia a gente pode estudar tudo isso aqui, ó. As passagens onde aparece essa palavra Geena, que traduzem como inferno, Isaías, Mateus. E outra palavra é Tártaros, que quer dizer lugar de trevas. É muita coisa interessante. Não dá pra gente ver tudo. Deixa eu ver o que é mais importante aqui para terminar. Filemon. Aqui, ó, Filemon fala do Aiônios, o para sempre. Ó, Filemon, ele diz que o Onésimo seria escravo dele para sempre, no sentido de como irmão, ele fala. E esse para sempre é até a morte, ele não é mais escravo do outro lá. Nessa outra passagem fala que Sodoma e Gomorra foram queimadas pelo fogo eterno, Aionion. Está queimando ainda Sodoma e Gomorra? É eterno enquanto dure, não é? Então a ideia de que o inferno é eterno não é bíblica, Deus não estaria perpetuando. De acordo com o Salmo 37, o final dos ímpios é não existir mais, ó. Só num salmo, hein, o 37. Mas o povo só deixa aberto no 23. O 37 diz lá nos versos 9 e 10 que os ímpios serão exterminados, vai deixar de existir. No verso 20 diz que os ímpios perecerão. Verso 28 e 29 que a eternidade é para o justo e não para os ímpios, eles vão desaparecer como fumaça. Versos 35 e 36, você vê? Tudo no mesmo salmo. Que não será achado o ímpio, não vai ser achado, vai deixar de existir, serão destruídos. Tá? O fogo, olha essas passagens. Salmo 21:9 diz que o fogo consome, destrói os ímpios, vão deixar de existir. Malaquias 4:3 diz que eles vão se tornar em cinzas. Ezequiel diz que Satanás também vai ser exterminado, vai queimar, vai descer o fogo, vai arder, mas vai ser exterminado. Olha aqui, para refletir, pensa bem nisso. Tormento eterno iria requerer o quê? Vida eterna. Para ter tormento eterno, a pessoa tem que ter vida eterna. E a Bíblia não promete isso para o perdido. Tá bom? Será que os ímpios desfrutariam de um dom de Deus, a vida eterna, concedido apenas para quem tem fé em Jesus? Tá? Olha aqui, se o salário do pecado é a morte, como diz em Romanos 6:23, como poderão existir pecadores eternos? Que mantém a pessoa viva para castigar. Agora veja, tem que ter o lago de fogo para pagar e para destruir, para deixar de existir. Que pena que o tempo voa, né? Tem basicamente quatro visões da punição dos ímpios. Ímpios é a linguagem bíblica para quem não quer saber de Deus. 4 visões. A mais tradicional, que a maioria dos cristãos aceita, é a do tormento eterno, que nós estamos vendo que não é bíblica. Entrou na igreja por tradição. Uma outra visão que está crescendo cada vez mais, o povo está entrando nessa onda, os mais pós-modernos, é a do universalismo. Alguém já ouviu falar disso? É a de que no final todo mundo vai ser salvo.
Deus não vai deixar ninguém se perder. É a ideia que o povo está abraçando cada vez mais. Tá? E tem dois tipos de aniquilacionismos também. Tem o aniquilacionismo direto, que é assim, ó, puf, o ímpio não paga nada, só morre, deixa de existir. O Saddam Hussein vai pagar o mesmo que o Bin Laden, que um ladrão de galinha, que é muito injusto, né? Então, essa é uma visão muito errada. É o aniquilacionismo direto. Assim, Jesus volta e todos os perdidos deixam de existir. E tem o aniquilacionismo após o castigo do fogo, que é o que parece que a Bíblia defende. Que vai queimar, vai arder, vai pagar o tanto que merece, cada um, uns mais, uns menos, mas a Bíblia diz que vai virar cinza. Então não é um aniquilacionismo direto, que é pá, todo mundo paga o mesmo. É após o castigo. E aí vem uma pergunta. Quantas passagens bíblicas apoiam o ensino do aniquilacionismo, deixar de existir o ímpio, após o castigo? Quantas passagens mais ou menos vocês acham que existe? Algumas, olha só. A Bíblia fala que os ímpios no final serão eliminados, e tem tudo isso de passagem, destruídos e tudo isso, mortos, e por aí vai, exterminados, executados, devorados, se farão em cinzas, não terão futuro, não vai ter futuro, vai deixar de existir, perderão a vida, serão consumidos, perecerão, serão despedaçados. Olha só, poucas passagens, né? Terão um fim repentino, serão como a palha para ser pisada, serão reduzidos ao pó. Sem Jesus, os pecadores não perdoados desaparecerão, deixarão de existir, serão apagados, serão reduzidos a nada. Olha quanta coisa! Ou seja, o ensino de uma alma queimando para sempre não é nada bíblica, não é? Esse é um engano do Éden, quando Satanás falou, certamente não morrereis. Eu tinha preparado uma outra coisa, mas o tempo passou, que a Raquel pediu para falar da Bíblia com 7 livros a mais, mas a gente fala isso no próximo estudo, tá bom? Eu quero terminar dizendo o seguinte, é o amor que deve nos levar à obediência a Deus, e não o medo de um castigo. É o amor pelo que é certo, pelo que é justo, pelo que é correto, pelo que é santo. Na próxima semana a gente vê isso aqui, Raquel, que você tinha pedido, eu tinha separado, mas o tempo voou, sobre os 7 livros a mais da igreja, tá bom? Mas é isso, gente. Quanta coisa, né? Por isso que eu não abro para pergunta no final, porque a hora voa. E é por isso que a gente vai ter um outro dia para a gente também discutir esses assuntos. Eu vou tomar daqui a pouquinho. O que a gente está tentando ver aqui é o seguinte. Há um ensino bíblico, mas é desconhecido para as pessoas. A Bíblia só fica aberta no Salmo 21, 23, 91... Ou quando é lida a Bíblia, só é lido o quê? Um trechinho dos evangelhos, né? E tal. A Bíblia inteira é uma bênção. Enquanto as pessoas não procurarem se aprofundar na Bíblia, elas vão estar recebendo coisas herdadas de tradições humanas e erros juntos. Me perdoem por ter levado tanto tempo hoje para falar isso, para trazer, mas foi novidade. Foi ou não foi? Foi novidade, não foi? Semana que vem a gente discute um pouquinho disso, e a semana que vem é só festa, porque semana que vem é o fechamento do Apocalipse, é os 2 últimos capítulos e é só o céu. Fala só de bênção que vai ter lá, né? Então a semana que vem a gente discute um pouco mais disso para tirar alguma dúvida. Porque eu tô vendo, olha só, todo mundo esperando eu terminar aqui. Vamos fazer uma oração? Vamos fechar os olhos. Senhor nosso Deus, quanta coisa, Pai querido, que o Senhor tem guardado, tesouros preciosos para nós conhecermos da verdade. Como o mundo está distante, Senhor, dos ensinos bíblicos. Como o povo tem ensinado coisas que não são verdade, ideias de alma imortal, de castigo eterno. Eu te peço que o Senhor nos abençoe para nós amarmos a Tua palavra, para amarmos a verdade que o Senhor preservou, para não sermos enganados, para não termos uma visão errada do Senhor como um ditador ou como uma pessoa injusta, um ser injusto. Ajude-nos a Te amarmos e a ter a Tua justiça no nosso coração. E ajude-nos, Senhor, a almejarmos a volta de Jesus e, se descansarmos antes, a fazermos parte da primeira ressurreição. Esteja conosco com o Teu amor e esteja sempre permitindo que a gente brilhe por Cristo, aonde a gente for. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, gente. Obrigado por mais um dia. E semana que vem a gente fecha. Chave de ouro.